Cimentos de ionômero de vidro são materiais suscetíveis aos processos de cinérese e imbebição. Mas será que você entende o que isso significa? A presa inicial desses cimentos ocorre de 3 a 8 minutos após sua manipulação, e até que ocorra a presa final, eles estão suscetíveis a sofrer um ganho de água do meio, ao que chamamos imbebição, e a perda de água para o meio, cinérese. A imbebição pode ocorrer em casos de um isolamento insatisfatório ou quando se usa a água como irrigação no momento do ajuste oclusal da restauração. Os aspectos clínicos observados da imbebição são a perda de translucidez, desintegração da estrutura superficial, rugosidade, alterações dimensionais, alteração de cor e redução das propriedades mecânicas. Já a cinérese ocorre pelo aquecimento que a broca ou ponta diamantada causa ao fazer o ajuste oclusal sem água, motivo pelo qual é indicado o ajuste com instrumentos manuais de corte durante a presa inicial desses materiais. Uma outra causa para a cinérese é a própria desidratação gerada pelo isolamento, motivo pelo qual, independente de se usar ou não essas brocas para o ajuste, é necessário que seja utilizado uma proteção desse ionômero de vidro. Como resultado da cinérese, o material apresenta-se com microtrincas e um aspecto esbranquiçado e opaco. Uma maior resistência do material só é obtida após a geleificação final, que em geral leva em média 24 horas para que ocorra. Nessa fase, o material torna-se menos solúvel, além de melhorar as propriedades mecânicas e apresentar uma estética superior. Alguns cimentos de ionômero de vidro apresentam a composição diferenciada, o que os torna menos suscetíveis à umidade, como os modificados por resina, por exemplo. Não estamos falando que não são sensíveis à umidade, mas que podem ser menos sensíveis dependendo da sua composição. Dentre os materiais que podem ser indicados imediatamente após a restauração para proteção dos cimentos de ionômero de vidro, que já estão citados na literatura, temos a vaselina, manteiga de cacau, adesivo, esmaltes de unha incolor, verniz cavitário ou selantes de superfície, comumente conhecidos como gloss ou coat. Mas espera aí, só uma ressalva. Estamos falando de verniz cavitário, não de verniz de flúor, ok? Só para ficar claro. Esses materiais protetores atuam de formas diferentes. Alguns trazem como benefício a diminuição do manchamento tardio das restaurações e a melhoria da resistência ao desgaste, como, por exemplo, selantes resinosos de superfície. No entanto, esses protetores influenciam na liberação do flúor que é contido nos cimentos de ionômero de vidro. Essa propriedade, em geral, ocorre em maior quantidade nos convencionais que nos modificados por resina. Esses artigos relatam exatamente sobre a influência dos protetores na liberação de flúor. Como resultados, observou-se uma diminuição da liberação no uso de qualquer proteção. Entretanto, a vaselina mostrou-se como o protetor que menos influenciou nesse processo, quando comparado aos selantes de superfície, nesse primeiro artigo, e também nesse outro artigo, quando comparado aos vernizes cavitários. Observem nesse gráfico o quanto é reduzida a liberação de flúor dependendo da proteção. A linha azul corresponde à liberação máxima, que seria do material sem proteção, tendo uma maior liberação inicial e com menores valores por longos períodos. Já a linha verde corresponde à liberação após a aplicação da vaselina, que apresenta um comportamento semelhante, porém em menor quantidade. No caso do verniz cavitário, que é a linha vermelha, observa-se que tanto a liberação inicial quanto a tardia são muito reduzidas pela utilização da proteção. Mas em quais casos, então, eu vou indicar cada tipo de proteção? O uso da vaselina tem que ser indicado, segundo esses trabalhos que a gente comentou, quando se deseja o benefício da liberação de flúor nas restaurações em ionômero de vidro. Em casos onde a resistência ao desgaste e o menor manchamento são mais importantes, o uso do adesivo ou de selante de superfície são mais indicados. Ou seja, cada caso é um caso e assim deve ser avaliado. Então, tudo certo? Essas são as nossas referências desse vídeo e caso tenham alguma dúvida, é só entrar em contato com a gente em algum dos nossos canais. E nos vemos em outro vídeo.